Quem é antideus? Satanás. O adversário de Deus é Satanás. Quem é o adversário de Cristo? O anticristo. E quem é o adversário do Espírito Santo? O falso profeta. Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Você pode saber que está chegando. O que você acha, assim, no fundo? Está chegando? Eu sinto que está chegando, porque quando você lê as profecias de Jesus, está tudo acontecendo. O seu conhecimento é muito grande, então quando você olha qualquer sinal, você sabe que é um sinal que está citado, né? Tudo. Eu tenho muitos vídeos falando sobre isso, e todas as manhãs, quando eu me levanto, eu falo, Senhor, será que é hoje? Agora vamos falar de arrebatamento. Qual que é a diferença de arrebatamento e segunda vinda? É importante dizer que existem pessoas que acreditam que é uma coisa só. Que Jesus vai voltar, Okay. A grande parte da cristandade acredita na volta de Jesus. Mas eu sou dentre muitos que acreditam que Jesus vem primeiro nos ares. 1 Tessalonicenses... Como nos ares? Ares? Então, nos céus. No céu? Nas nuvens. Literalmente nas nuvens. Ok, é como eu imagino também. 1 Tessalonicenses 4, de 16 em diante, diz que quando tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Então, isso é num piscar de olhos. Então, os mortos que morreram crendo em Jesus vão ressuscitar com corpos glorificados, e os vivos vão subir juntos. E vão que ter... pode ser uma morte também. Não, porque esses não vão morrer. Mas como que vai subir? Não, eles vão ter os corpos transformados de um corpo mortal para um corpo incorruptível, como diz Paulo. Então você vai receber um corpo parecido com o de Jesus. Ok. Entendeu? Mas vai ser um encontro nos ares. E nesse momento, Jesus vai levar estas pessoas para a casa do meu Pai, que tem muitas moradas. Lá em João capítulo 14, quando Jesus começa a falar para os discípulos que ele vai morrer, que ele vai para o Pai, eles começam a ficar tristes. Aí ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito. Eu vou preparar-vos lugar e voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, esse povo que vai passar pelo arrebatamento, ele vai para a casa do Pai. Agora, na segunda vinda, isso acontece 7 anos depois, porque Jesus não sobe, a igreja não sobe, mas a igreja desce. E esse não vai ser um encontro invisível, vai ser um encontro visível, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então a segunda vinda, ela é visível, não só crentes vão ver, mas todos vão ver. Todos vão ver. O mundo inteiro vai ver. Quer dizer que vão ver ou todos vão ser arrebatados? Não vai, não tem arrebatamento. Não. Porque aí Jesus desce na terra. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, e vai fender, vai ter um terremoto, e o Monte das Oliveiras vai se fender. E detalhe, Jesus vem na batalha do Armagedon, porque essa é a hora em que todo Israel vai estar sitiada pelos exércitos do anticristo, e Jesus vem e acaba com tudo. Entendeu? É maravilhoso, porque tem um texto de Zacarias que fala que o povo de Israel vai olhar para o céu e vai dizer, que são esses sinais nas tuas mãos? Como traspassadas. Aí ele vai responder, estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Meu Deus. O judeu vai ver o Messias que eles estão esperando, eles vão clamar pelo Messias, salva-nos, Mashiach, Oxiana, salva-nos. E eles vão olhar para o céu, vão ver as mãos de Jesus. Aí eles vão dizer, mas era o Senhor? E nós não sabíamos. Meu Deus. Vai ser demais. E aí ele vem, e quando Israel aparentemente está completamente, sem a mercê de ninguém, ele vai destruir todos os exércitos do anticristo. Agora, anticristo. Não vamos perder esse assunto. Anticristo.
Falam tanto em anticristo. Isso existe, vai existir, vai ter. Realmente está na Bíblia. Eu creio. Está em toda a Bíblia. Algumas pessoas... Aceita mais um café? Eu queria mais um café e uma água, porque minha água está acabando. Aqui, não, tem aqui. Ó. Tá aqui. Tem aqui. Água tá aqui. Obrigado. Nada. Anticristo. Esses dias eu vi um post seu falando alguma coisa do Elon Musk. Deixa eu dizer uma coisa, agora tá em alta, né? Agora tá todo mundo fazendo um react, porque eu fui no Vilela. Na inteligência artificial. Inteligência limitada. Limitada, é. E porque todo mundo me pergunta, pastor, quem é o anticristo? É fulano, tem vários aí, né? Eu digo, olha, gente, eu nem sei se tá na hora, se tá no tempo. Porque pode ser que não esteja, pode ser que demore 50 anos, 100 anos. Mas quando eu leio a Bíblia, os sinais todos estão aí. Porque sempre houve, Jesus, ele dá um mapa de como vai acontecer. Só que tudo que ele falou está acontecendo agora ao mesmo tempo. Então, até essa coisa de ódio de Israel, essa aliança desses países que estão na Bíblia, que viriam contra Israel, cara, eu falo, olha, Senhor, eu posso estar enganado, mas eu acho que está chegando a hora, entendeu? Então, naquele dia, eu falei, hipoteticamente, eu falei, olha, tem alguns candidatos aí, porque quem é o anticristo? Primeiro, ele vai ser um líder aclamado pelo mundo. Então, ele vai ter que ser uma pessoa, ele não é um líder religioso, tá? Ele é um líder político. Por que não religioso? Porque quem vai ser o religioso é o falso profeta. E qual que é? O falso profeta... A diferença, o falso profeta... O falso profeta é o cara que vai dizer que voltei. Não, o falso profeta vai dizer, este é o homem que é o Cristo que vocês esperavam. E ele vai ser um líder mundial, de grande proeminência mundial. Ok. O falso profeta. Tá. A palavra Cristo é uma palavra grega que traduz a palavra Mashiach, ou Messias. Então, Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach. Jesus o Messias. Agora, o que é a palavra Messias? A palavra Mashiach vem da mesma raiz de Shemen, que é o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça dos reis. Quando Samuel ungiu a Davi e derramou o óleo da unção sobre ele, para ele ser o rei. Obrigado, viu, Isa? Obrigado, Isa. Então, o anticristo, isso aqui tudo é língua grega, tá? Tá. Anti é um prefixo grego que tem dois significados. Tem um significado no lugar de e tem um significado contrário a. Mas então aí a gente fica confuso, que pode ser o cara no lugar de Cristo ou o contrário a Cristo? Não, na verdade ele vai ser os dois. Porque ele vai dizer, eu sou Cristo. Entendi. Mas no fundo ele é contra Cristo. Porque ele vai ser contra tudo que Cristo pregou. E ele vem com um discurso de paz. Essa coisa de paz entre Israel e as nações, ninguém conseguiu fazer e nem vai conseguir fazer. Porque a paz que ele vai propor, é uma paz de 7 anos, entre aspas, mas no meio dos 7 anos ele vai quebrar, isso está lá em Daniel capítulo 9, que fala das 70 semanas de Daniel, que na verdade são semanas de anos. A última delas é que apresenta o anticristo. Ele vem com um discurso de paz. Então, é provável que um mundo que está diante do caos, de uma pandemia pior do que essa, uma guerra, um mundo que está guerreando, pessoas passando fome e tal, que ele venha propondo paz. E com muita força, com muita capacidade de se comunicar. Persuasão gigantesca. Gigantesca. E aí então todo mundo vai dizer, não, esse cara... E qual que é o real objetivo dele? O objetivo dele é destruir Israel. E os cristãos. Ele vai ser possuído por Satanás. Isso que eu ia perguntar, qual que é a diferença do Satanás para o anticristo? Não tem a trindade. Toma um café. Não tem a trindade de Deus? Tem. Como é a trindade de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é antideus? Satanás. O adversário de Deus é Satanás. Quem é o adversário de Cristo? O anticristo.
E quem é o adversário do Espírito Santo? O falso profeta. Então, o falso profeta, a Bíblia, em Apocalipse 13, diz que ele fala como se fosse um cordeiro, mas que, na verdade, a sua fala é de dragão. Ele vai ser um líder religioso que vai dizer, ele é o Messias. Ele é o Messias. E o mundo vai aclamar o cara. Entendi. Trindade contra outra, né? Número 3. Satanás, né, é o imitador, ele tem inveja de Deus. Tá. Tudo que Deus faz, ele quer fazer. Jesus é o Salvador e onde ele vai governar o mundo inteiro, o anticristo também quer. E ele vem para governar, mas na primeira metade, o acordo de paz, as pessoas se confundem, tá? Aliás, eu quero dizer que tem tanta gente falando bobagem sobre isso porque não entende o livro de Apocalipse. Basta o cara ver um pouquinho de vídeo, aí ele já sai falando, dando palestra. Tanta coisa, marcando data. Olha, se alguém marcou data da vinda de Jesus, está errado. Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Você pode saber que está chegando. O que você acha, assim, no fundo? Está chegando? Eu tenho muito temor de falar, porque hoje qualquer coisa que eu falo, os reacts vai montar. Não, porque você tem conhecimento... Eu sinto que está chegando, porque quando você lê as profecias de Jesus, está tudo acontecendo. O seu conhecimento é muito grande, então quando você olha qualquer sinal, você sabe que é um sinal que está citado, né? Tudo. Eu tenho muitos vídeos falando sobre isso, e todas as manhãs, quando eu me levanto, eu falo, Senhor, será que é hoje? Meu Deus. E eu me emociono quando eu falo disso. Porque eu falo, Senhor, não me deixa aqui. Porque eu amo o Senhor e eu quero me encontrar com Ele. E eu falo, me prepara para estar no dia dessa convocação. Eu quero subir com Ele. E eu me apaixonei por isso quando eu me converti, Celso. Eu me converti com 19 anos. 19 anos? Muito cedo. Muito cedo. Eu sou um quinto filho de uma família italiana e eu era muito rebelde. Desde pequeno eu sempre fui uma pessoa inteligente, mas muito rebelde. Ninguém dava conta. Fui expulso de escolas. Meu pai falava, não sei, não dou conta desse menino, vai virar um bandido. Não tinha, ninguém me segurava. E quando eu fui para o acampamento no qual eu me entreguei para Cristo, quando eu ouvi a palavra que Jesus me amava, aquilo foi irresistível para mim. E a pregação chamava Apocalipse Agora. Então eu me apaixonei por esse tema. Então eu me converti em 81, 43 anos que eu estudo sobre o tema. Eu conheço todas as teorias. Todas. Conheço com profundidade que todo mundo pensa. E isso não quer dizer que eu saiba tudo, mas sim, eu amo essa vinda. E eu não falo disso porque isso dá clique. Cara, você tem vídeos meus quando a minha igreja era desse tamanho, que ninguém via. Mas está lá. Você já falava sobre isso? Eu já falava sobre isso, porque eu sinto que esse é o chamado de Deus, preparar as pessoas para isso. Eu nunca vou dizer quando é, mas eu digo, se prepare hoje. E quem não se preparar? Não vai. Não vai subir. E quem não vai? Quem não vai enfrentar os 7 anos da tribulação, que é o governo do anticristo. Porque, olha, vou te dar um detalhe aqui interessantíssimo. A gente sabe que são 7 anos. A primeira metade vai ser o camarada como o proponente da paz. Então as pessoas vão adorá-lo. Agora, a Bíblia fala que ele vai ter uma marca da besta e vai ter um número. É o 666? 666. Não pode falar esse número? Pode? Pode à vontade. Tá. Agora, detalhe. O hebraico é uma língua que não tem os números arábicos que nós temos. É claro que hoje você vai ver os números lá. Mas se você pegar uma escritura hebraica, o número 1 é Aleph, número 2 é Bet, número 3 é Gimel, número 4 é Dalet, número 5 é Rei, número 6 é Vav. Agora você sabe como que é? Qual que é o prefixo da internet? www. E você sabe como é que é isso em hebraico? Não. Vav, Vav, Vav. 666. 666. Na minha humilde e modesta opinião, o 666 é o sistema
que vai permitir a dominação do anticristo. Agora, esse é o número da besta, é o Vav, 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 que é o www. Ele não conseguiria controlar o mundo inteiro sem a internet. Antigamente, você ia nos lugares, você tivesse dinheiro, os judeus, por exemplo. Os judeus, quando eram perseguidos, eles pegavam a sua malinha com seus ouros e fugiam. O futuro da economia do mundo é moeda digital. Não vai ter moeda de papel mais. Não vai ter. Esse é um futuro irreversível. Você hoje, cada vez mais, você tem tudo digitalizado. Tudo. Vai chegar um tempo que, se você não aderir ao sistema, eles te apagam. A Bíblia diz que aquele que não aceitar... Não é apagam da existência. Mas, por exemplo, você tem uma escritura. A escritura física, você tem aqui. Sim. Eu sou dono dessa casa. Quando não existir mais, hoje já não existe. Eu acabei de comprar uma casa. Foi tudo digital. Eu falei, não, mas eu tiro uma cópia. Se aquilo sumir, você não tem mais. Não tem mais. Tem Alguém prova. decide que eu não tenho. E a Bíblia fala que quem não tiver essa marca não vai comprar ou vender. Agora, detalhe. Imagina quando não tiver mais dinheiro físico. Se você, para comprar, você sabe que hoje já tem pessoas que, quando vão comprar, já não usam mais dinheiro e nem cartão de crédito. Eu tenho um amigo que foi a Israel, numa loja de um judeu, e ele fez amizade com um camarada e ele estava horrorizado. O cara não faz a mínima ideia de nada dessas coisas. Ele falou, outro dia veio um cara aqui, comprou uns menorás e tal, e eu falei, como é que você vai pagar? Ele estendeu a mão assim, ó, no leitor. E pagou. Na mão direita aqui, ó. Um sensorzinho dentro ali implantado. E a Bíblia diz que é na testa ou na mão direita. E isso tudo eu estou falando porque o seu Elon Musk, ele teve a aprovação do FDA para implantar chip na mente das pessoas. Agora veja, ele já é dono da Starlink, que tem milhares de satélites. Ele tem mais satélites do que muitos países do mundo. Sim. Hoje ele está dando internet de graça para muita gente. Os satélites deles estão ganhando cada vez mais. Cara, quem tem isso domina o ir e vir das pessoas, sabe onde as pessoas vão, o que elas... A comunicação. A comunicação, o que elas gostam, o que ele elas tem não uma gostam. rede, agora ele tem uma rede de Então, mundial. É isso que eu quis dizer. Ele já tem o domínio nos céus do Starlink. Ele comprou o Twitter, que quando ele comprou tinha 500 milhões. Ele disse que ele quer 4 bilhões de pessoas. E agora ele está se metendo nas questões dos países. Ele está saindo do obscuro e se tornando um herói. Ó, os conservadores não me xinguem, tá? Eu não estou falando que ele é. Mas é esquisito. Eu fico achando esquisito. Além dele tem outros, não? Muito dinheiro, é muito poder, é muita coisa, e agora ainda está implantando no cérebro. Ele está controlando o ar, está controlando a terra, e vai controlar até a mente. Ele fez o foguete da ré. Não é? Da ré? O foguete dele dá ré. Eu não sabia disso. O foguete dele vai e volta. Você não viu isso? Não vi. Ele foi o cara que conseguiu fazer o foguete da ré. Ele aproveita o mesmo foguete. Tanto é que eu fiquei sabendo que... Eu sei que vai dar clique aí, vai dar... Vai. Mas eu quero dizer que eu não estou afirmando nada. Eu só acho esquisito. Tá, então ele é o número 1 seu. Não. Tem outros aí. Quem? Eu quero saber os outros. Tem várias pessoas. Vamos supor, o Putin é muito rico. Mas o Putin é o contrário. É o contrário? Não. Pensa o seguinte. O anticristo, ele tem que ser uma pessoa que tenha o poder de ser amado pelas nações, pelos povos. Então ele não pode ser um líder como Putin, que é odiado pela metade do mundo. Ok. Ele tem que ter muito dinheiro, porque dinheiro é poder. Sim. Entendeu? E tem que ter influência política. Agora, hoje um camarada desse, que é dono de uma rede social que atinge milhões, centenas de milhões de pessoas... E focada em política, né? Política, está se metendo na política. Não, e a rede dele é muito forte na política no mundo. E hoje está todo mundo dizendo, eu era mais... Outro dia, até um amigo senador
me ligou dizendo, olha, eu apoiei o fulano, não vou citar aqui, mas agora eu fiquei preocupado, que eu vi que você falou que ele pode ser o anticristo. E eu falei pra ele, olha, meu amigo, eu não ia me meter na sua, tá? Mas eu quero te dizer, conhece um pouquinho mais, porque ele defende pautas que nós não defendemos. Então, cuidado, não entra de cabeça. Você tem conta no X, na rede dele? Tem? Não tenho. Não tem? Não tenho. Você tem internet Starlink? Não, também não tenho. Mas olha, o X, acha que é ele? Na verdade, eu tinha conta no Twitter, mas eu nunca fui muito de twittar. Tá. Porque o meu chamado, sabe, o Celso, é falar de Jesus. E o Twitter eu acho muito... só fica falando de política, é briga, é xingamento. Não, se você colocar bom dia lá, eles acabam com você. Então, o que aconteceu? Quando mudou pro X, eu nunca consegui lembrar a senha que eu tinha. Acabou esquecendo. Acabei esquecendo. E eu tinha pouquíssimas pessoas que me seguiam lá, porque eu não escrevia nada, né? Entendi. Agora, como foi seu chamado? Já que você falou em chamado, como foi o chamado? Você tinha 19 anos? Eu tinha 19 anos quando eu me converti. Tá. Eu era uma pessoa que eu tinha muita mágoa sobretudo do meu pai, porque como eu fui o quinto filho, eu tinha uma irmã que era 1 ano e 2 meses mais velha que eu, mas era uma menina, eu batia nela. A gente brigava e eu batia nela, e eu apanhava do meu pai. Mas você pegava birra. Eu cresci, sabe, com um problema sério com meu pai. Com 15 anos, eu ia bater nele. Capoeirista, tal, com a gana. Um dia um dia tinha dito para mim, quando eu tinha uns 11 anos, eu comecei a fumar, ele falou, se eu pegar você fumando, você vai engolir aceso. E com 15 anos, ele recebeu um primo dele na nossa casa, e o primo falou, você fuma? Eu falei, fumo sim. E comecei a fumar, jogando fumaça para a cara dele. Quando o primo dele foi embora, ele se levantou para me atacar. Eu não contei, mas quando eu tinha 12 anos, eu tomei uma surra, sem saber por quê, por causa de uma traquinagem que a minha filha, que a minha irmã tinha feito, e os amigos dele ligaram, caguetaram, falaram, teus filhos estão aqui. Eu não estava jogando basquete em casa. Depois que eu apanhei, eu falei, por que eu estou apanhando? Não, porque você fez isso. Eu falei, não, eu estava aqui. Quando ela chegou, ele perguntou, você fez isso? Ela falou, eu fiz, pai, era despedida, porque a gente estava mudando de Olímpia para São Paulo. Eu tinha 12 anos. E ele perguntou, e o Lamartine estava? Não, ele não estava. Ele não me pediu desculpas e nem tocou nela. E essa foi minha infância, apanhar dele ele nunca tocou nela. Eu virei para ele e falei, olha, eu vou te prometer uma coisa. Quando eu crescer, eu vou te dar essa surra que você me deu hoje. Vai ter troco. E cresci. Nesse dia eu falei, hoje chegou a hora. E quando ele levantou para falar, pô, quem você me... Eu falei, lembra daquele dia? Agora chegou a tua hora. Nossa! Ele, minha mãe entrou na porta e falou, só por cima de mim. Eu falei, mãe, eu não vou fazer nada com ele por sua causa. Mas diga para ele não se dirigir a mim nunca mais. Porque se ele se dirigir, eu mato ele. Não, chegou nesse ponto. De 15 anos até 19, eu nunca mais falei com ele. Então, peraí. Então, quando você foi lá, foi no acampamento. De jovens. E que você ouviu que você seria amado por Jesus, você encontrou no Jesus o seu pai, que você não tinha. Sem dúvida. Porque eu me sentia, porque eu sabia que eu fazia muita coisa ruim. Eu batia nos outros, eu batia em todo mundo. Você brigava? Eu brigava todo dia. Eu cheguei, olha, na 4ª série, pra você ter uma ideia. O seu negócio era só cigarro. Não, eu nunca usei droga. O cigarrinho do Elon Musk? Eu nunca usei droga e detalhe, o que me salvou de usar droga foi o amor da minha mãe. Deixa eu só falar o cigarrinho do Elon Musk, que é o seguinte, que ele foi num podcast lá e fumou, né? E aí as ações caíram, tal, não sei o quê. Fumou o quê? Maconha? Ele fumou, puxou uma... Mas assim, no podcast, eu não sei na vida pessoal dele que ele faz, né? Enfim, mas você nunca usou droga nada? Nunca. Eu pensava na minha mãe. Tá. Porque minha mãe sempre me amou muito. Minha mãe, desde que eu era pequenininho, eu estava na rua brigando, porque eu devia ter possuído de alguma coisa, porque eu batia em gente maior que eu. Em gente muito maior que eu. Eu tinha uma gana, um ódio, e eu era um atleta, capoeirista, então eu ia para cima, puxava briga com todo mundo. E aí,
tinha uma moça no meu prédio, eu era um grande instrumentista, violonista, tocava na noite. Com 15 anos, eu já me sustentava, já comprei meu carro, tinha um monte de alunos de violão. Com 15 anos? 15 anos, eu já tinha mais de 40 alunos de violão. Tocava muito, tudo de Toquinho, Paulinho Nogueira, Baden Powell. Tirava ouvido absolutos, eu comprava um disco de solo, no fim do dia eu já tinha tirado tudo. Meu Deus. Então era assim, era um prodígio mesmo. Então tocava na noite, não precisava deles. Mas a minha mãe sempre foi muito amorosa comigo, então eu amava minha mãe. E por causa dela eu falava, minha mãe trabalha o dia inteiro, eu não vou fazer isso para minha mãe. Isso me salvou de usar drogas. Mas tinha uma moça que morava no mesmo prédio que eu, e eu ficava tocando violão o dia inteiro, né? Nas férias, e mesmo assim, eu não estudava, nunca tinha lido um livro na minha vida, até eu me converter. Eu chegava na escola, né, aqueles livros, sabe, de literatura. Tudo tal. zerado. Tudo zerado. Um dia a professora me deu 0. Eu falei, professora, 0 uma redação? Como assim? Ela falou, você deve ter lido outro livro, porque não tinha absolutamente nada na história. Era assim, era demais. E aí, quando essa moça cantava muito bem, era uma voz linda, e eu falava, Eliana, vou te converter para o mundo. Você não sabe o que é bom. Fica aí sendo crentinha, não faz nada. E ela falava, um dia você ainda vai ser um pastor. Eu falava, que jeito nenhum. Detalhe, ela me convidou, juntamente com uma outra amiga da minha mãe, que minha mãe era professora de piano do filho, e eu fui, porque essa senhora falou assim, olha, tem muita crente bonita, não penso que as crentes são feias. Eu falei, opa! Então eu vou lá que eu vou azarar as crentes, né? E quando eu cheguei lá, já fiquei super incomodado, mas na primeira noite, quando no momento do louvor começou a música me arrebentou. Que música era? Como agradecer a Jesus o que fez por mim. É uma música que chama Meu Tributo. Até hoje, quando eu toco no piano, eu choro. E ali eu estava completamente aberto. Quando o pastor entrou e pregou e falou, olha, não importa o que você tenha feito, Jesus te amou, deu a vida por você. E Ele pode mudar a sua história. E eu fui para lá, entreguei minha vida, entendeu? De uma vez. E quando eu saí de lá, a primeira pessoa que eu queria encontrar era meu pai. E o meu pai, eu cheguei, abracei e falei, pai, me perdoa. Quero te pedir perdão pelo filho ruim que eu fui, mas hoje eu sou uma nova pessoa. Meu pai ficou 8 meses. Meu pai, italianão, né? Meu pai foi coroinha. O pai dele tinha construído a maior catedral, né, de Olímpia, do interior e tal. 8 meses depois ele me chama e fala, filho, vem cá. Senta na minha cama aqui. Eu sentei. Ele falou assim, eu quero me converter ao seu Deus. Eu falei, mas o que aconteceu, pai? Ele falou, eu quero o que você tem. Porque Deus me deu um outro filho. Eu quero esse Deus para mim. Meu Deus. E eu orei com ele, aí ele falou assim, você me batiza? Eu falei, pai, mas eu não sou pastor. Ele falou, mas você vai ser. E ele falou, eu não vou ser batizado. Eu vou esperar você ser batizado. E quando eu me formei, fiz faculdade teológica, fui ordenado a primeira pessoa que eu batizei. Foi seu pai. Foi meu pai. Agora, como Deus é. Que coisa, o meu hein? pai, eu fui 19 anos um péssimo filho. Quando meu pai faleceu, eu tinha 38 anos. Eu tive 19 anos como filho que ele se orgulhava. Todos os domingos eu pregava, meu pai estava na primeira fileira lá me olhando. E sabe, na semana da morte dele, ele falou, filho, muito obrigado porque você honrou meu nome. Então Deus é um Deus de restauração. Ele restaurou a minha vida. Para você, ele restaurou, mas para o seu pai, ele fez um milagre.